vida começou assim, que eu me lembro bem, assim, a partir dos meus 5 anos de idade. Que a minha mãe teve depressão após parto. Então a minha mãe sempre antidepressivo, sempre na cama. Eu tinha um irmão recém-nascido que eu ajudei, eu criei praticamente. Eu cuidava da casa, do meu pai, da alimentação, de tudo. Eu fazia tudo em casa, com 5 anos de idade. E a minha mãe tinha um irmão. O irmão dela era alcoólatra, meu tio. E ele sempre ia lá, na casa da minha mãe, porque os outros irmãos não aceitavam. A única irmã que aceitava era minha mãe, e ele ia lá. E quando ele ia lá, minha mãe colocava ele para dormir no meu quarto. E quando a minha mãe colocava ele para dormir no meu quarto, ele abusava de mim. Então eu fui muito abusada por muitos anos por ele. E eu fui crescendo com uma revolta muito grande no meu coração, muito ódio, revoltada com a vida, revoltada, odiando minha mãe, odiando meu pai, odiando a vida. E daí quando eu fiz 14 anos, eu falei, eu não quero mais essa vida, eu não aguento mais cuidar do irmão, não aguento mais, eu vou casar então, eu vou cuidar da minha família e dos meus filhos. E daí eu conheci uma pessoa no meu colégio, quando eu tinha 14 anos eu conheci. Peguei e fui casar com ele. Daí a gente noivou e casamos na igreja, tudo. Tivemos 2 filhos, a Aline e o Matheus. E foi 4 anos maravilhosos da minha vida, um casamento perfeito, um marido perfeito, tudo. Quando inteirou 5 anos de casamento, ele começou a beber demais, virou alcoólatra, foi morar na rua, abandonou a gente, ele não quis mais a família dele. Voltei para casa dos meus pais. Daí comecei a conhecer o mundo, comecei a conhecer bebedeira, bebida, comecei a ir lá na minha cidade, é baile, né? Porque é interior, lá diz baile, né? Não é balada, é baile. Comecei a ir, e daí nessas indas e vindas, conheci uma pessoa, me apaixonei loucamente por ele, fui morar com ele. Também, você conhecíamos assim, ó, meses e já fomos morar junto. Mas eu era muito apaixonada por ele, cega. E ele me batia, porque ele era muito ciúme. Eu ficava em casa e ele saía sexta, sábado, domingo. E eu sempre em casa sozinha. E ele bebendo, voltava a beber, daí me batia. E foram 8 anos assim, me batendo e me traindo. Traição, traição, traição. Daí quando foi uma certa vez eu engravidei dele. Engravidei, daí eu tava de 5 meses grávida, uma noite ele chegou bêbado, me bateu e eu perdi meu filho. Daí pra mim minha vida tinha acabado. Daí eu falei, não, agora chega de sofrer, vou embora. Voltei pra casa dos meus pais. Fiquei um tempo com a minha mãe e com meu pai, lá com eles e tal, com os meus filhos. E um dia eu saí de novo, balada, festa, bebedeira, muita bebedeira. Conheci um rapaz e também me encantei por ele, e daí conheci a família dele, me encantei mais ainda porque eram todos cristãos. E eu não conhecia Deus, não sabia. Então daí eu conheci eles e através deles eles começaram a me apresentar a Bíblia. Eu comecei a gostar de ler a Bíblia, coisa que eu nunca li a Bíblia. E daí a gente começou a ficar junto, e eu engravidei. Engravidei e daí quase perdi meu nenê, pedi para Deus que eu não perdesse, que se eu não perdesse nunca mais eu ia beber na minha vida, que eu ia ser uma mãe exemplar para ele e para os outros 2, né? Porque eu tinha dado muito exemplo mal para os meus filhos. E daí foi que eu tive meu filho, ficamos mais um tempo lá na minha cidade, que eu morava no Paraná, uma cidadezinha bem pequenininha. Daí veio uma proposta muito boa de trabalho para ele para cá. Ficamos uma semana juntos aqui, quando foi uma semana ele foi embora de casa. Ele sempre achava que nada estava bom, sempre reclamava de tudo que eu fazia dentro de casa e simplesmente foi embora. E o que eu ia fazer da minha vida? Numa cidade desse tamanho, o que eu ia fazer? Daí eu comecei a procurar Deus desesperadamente, procurar Deus, me ajoelhar e falar mesmo com Deus, pegar a Bíblia. Eu lia a Bíblia, eu não entendia nada, não sabia o que dizia. Eu queria, mas eu não entendia. E eu ia, eu buscava, fui de porta em porta, fui batendo, para achar Deus mesmo, eu queria Deus. Só que não encontrava. E eu sempre com fone de ouvido, sempre. 24 horas sempre com música, porque era o que me acalmava, era o que eu não ficava pensando mais na vida, porque para mim, minha vida não tinha mais solução. Daí quando foi um certo dia, minha vizinha falou, Cláudia, tem uma rádio que você vai amar. Eu falei, então me fala. Ela falou 96,9. Ainda eu falei para ela, vem colocar para mim no celular que eu não sei. Ela veio correndo tudo e me colocou. E eu comecei a ouvir. E aquilo começou a tocar no meu coração. Começou a tocar, falar comigo. Então eu tinha muitas dúvidas, né, a respeito do que eu estava ouvindo na rádio, porque eu não sabia mais o que era a verdade. Então era uma coisa que tocava muito, que falava muito no meu coração, mas eu tinha muita dúvida. Mas sempre quando eu tenho muita dúvida, eu vou ao Senhor. Eu sempre me ajoelhava e pedia para Deus uma resposta, né? E uma manhã eu cheguei no meu trabalho, liguei a Rádio Novo Tempo, comecei a ouvir música.
e começou a tocar a música Silêncio de Deus. Que eu não entendia como que Deus trabalhava, eu não sabia. Para mim, Deus não me ouvia, para mim, Deus tinha me abandonado, eu não sabia. Quando eu vi aquela música e falava do cuidado dele comigo, que quando ele está em silêncio, ele está trabalhando, e eu não tinha aquela paciência de esperar, eu queria o resultado na hora, eu queria que Deus falasse, não vai, então vai acontecer tudo isso, mas ele não falava nada e aquilo me desesperava. E quando eu vi essa música, eu me ajoelhei no chão, eu comecei a chorar, eu chorei muito, 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 muito ajoelhado no meu trabalho. Daí eu comecei a entender, por essa música, o trabalho de Deus na minha vida, como que Ele estava agindo. E ali começou o meu coração a ficar mais tranquilo, mais calmo. E eu sempre falava para o Senhor, Senhor, o que eu quero na minha vida é ser uma mulher segundo o coração de Deus. Eu quero conhecer a Tua verdade, eu quero conhecer a Tua palavra. Mas como que eu vou fazer isso? Daí, quando um dia eu conheci um professor na academia, que ele também tinha conhecido a palavra através da Novo Tempo, através do professor César, da Rádio Novo Tempo. Ele me ofereceu estudo bíblico. Eu falei, sim, é tudo que eu sempre sonhei. Ele falou, então vou te passar o meu professor, que me ensinou tudo, que é uma benção. Eu falei, então me passe. Passou o professor César. E ali nós começamos a fazer estudo. O que sempre me chama a atenção dele é o cuidado de ensinar, o comprometimento, o horário, que chega no horário, ele está ali, ele nunca faltou um estudo. E eu comecei a analisar isso, porque eu comecei a ver que para as coisas do Senhor tem que ter comprometimento, tem que ter horário, tem que ter essas coisas. Eu não sabia nada disso. E eu só conheci Deus através do estudo bíblico, porque você não conhece Deus se não for através da Bíblia. Eu comecei a aprender, eu comecei a ouvir, começou a vir uma certeza de que as coisas iriam melhorar. Estava passando por tudo aquilo que Deus estava permitindo, mas que tudo ia passar. E aquilo começou a trazer conforto para o meu coração. Começou a modificar a minha família, começou a me modificar como mulher, como mãe, como filha, como tudo, como até como uma empregada, porque hoje em dia eu sou uma pessoa totalmente diferente. Quem não me conhecia aqui não sabe como eu era, mas eu sei como eu era, minha família sabe como eu era. Eu nunca consegui dizer para minha mãe que eu amava ela, porque eu tinha muito ódio no meu coração. E quando eu comecei a ouvir a Darleide Alves, quando eu comecei a ouvir o consultório de família, que foi o que eu mais precisava, aquele conforto veio tão grande que eu comecei a amar muito a minha mãe, a amar o meu pai, a amar todo mundo. Hoje, assim, Deus derramou um amor tão grande na minha vida que eu digo que eu amo todas as pessoas, porque eu cresci com muito ódio, ódio mortal. Eu sempre desejei a morte das pessoas, sempre desejei a minha morte, sempre tentei me matar, tomei muitos remédios, já joguei a minha moto na frente de carro, já tentei de todas as formas me matar, porque eu queria morrer, porque eu dizia para Deus, a minha vida não tem solução, não tem. E Ele me trouxe para cá e me mostrou que tem solução. A Rádio Novo Tempo restaurou a minha vida. Eu vejo Jesus em cada um deles, eu vejo Jesus em cada um da rádio. E a Novo Tempo para mim é a minha maior companheira. É das 6 horas da manhã, da hora que eu levanto, até a hora de eu ir dormir, durmo com o fone e às vezes de madrugada eu acordo, estou ouvindo e amo muito. A rádio é minha companheira mesmo, 24 horas mesmo. Não tem dinheiro no mundo que pague isso, não tem. Para mim, a Novo Tempo é tudo na minha vida.